Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje é mais uma atualização nas minhas leituras de 2024, a última atualização do ano, que se tudo der certo não vão ter os últimos livros do ano, porque eu tô com 2 leituras pra concluir, que eu quero concluir até o final do mês. Eu queria ter concluído até a data desse episódio, mas eu segurei o máximo essa gravação. Tô gravando ele na quinta-feira à noite e não terminei de ler o Frankenstein ainda. Tô lendo o Frankenstein faz muito tempo. Comecei lendo com minhas amigas, num clube do livro que a gente tem. A reunião já foi, eu não terminei de ler ele. Aí eu botei esse prazo pra ler até o episódio, pra eu falar dele no episódio. Não terminei. Mas é a vida, né? Às vezes a gente não consegue cumprir uns prazos. Às vezes é coisa importante, às vezes não é tão importante. É um livro que eu tô lendo e não tem por que eu me apressar. Falando muito brevemente de Frankenstein, estou gostando, mas não é uma leitura fácil, não é uma leitura que eu recomendo livremente. Ano que vem eu volto aqui pra contar as minhas impressões do livro quando eu terminar de ler ele. Eu imagino que logo no começo do ano que vem eu já trago uma atualização de leituras, porque eu quero já acumular uma quantidade boa de leituras. No episódio de hoje eu vou falar de 3 livros que eu li nesses últimos tempos, desde a última atualização, que eu acho que foi em agosto. Eu li muito pouco esse ano, muito abaixo da minha média desde que eu voltei a essa leitura na pós-pandemia, né? Porque eu lia muito quando era jovem, depois quando eu fui pra faculdade, comecei a trabalhar, eu diminui muito, lia muito pouco. Aí na pandemia eu voltei a ter esse hábito. E esse foi um dos anos que eu li menos coisas. Eu acho que eu vou fechar o ano com 12 livros, um por mês. É uma média ótima, acima da média nacional, mas eu queria que fosse mais. Mas tudo bem. Não vou me comparar com os outros. O primeiro livro que eu vou falar aqui hoje é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. É um livro argentino, de uma autora argentina, uma autora trans. E o livro, ele é um misto... Ele é uma obra de ficção, antes de tudo, mas ele tem um misto de memórias que a autora viveu na vida dela, com histórias que ela deve ter ouvido, provavelmente, e um tiquinho, um leve toque, assim, um lampejo de realismo mágico que é bastante interessante. É um livro curto, ele é muito fácil de ler, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa contida naquelas páginas. É uma impressão que eu tenho com muitos autores nacionais contemporâneos, desse poder de síntese, de colocar tanto acontecimento e tanta emoção em espaços tão limitados de texto. Eu acho isso admirável, na verdade. Eu não tenho essa habilidade de descrever tanto com tão poucas palavras, e eu acho isso interessantíssimo. A gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é uma mulher trans, que ela vem de uma cidadezinha pequena, de um lar sofrido, assim, ela passou já poucas e boas por ser quem ela é. Ela vai fazer faculdade numa cidade maior, que é Córdoba, acho que eles falam que é Córdoba, que é a segunda maior cidade da Argentina, né? Ela vai pra essa cidade pra fazer faculdade e durante a noite ela se prostitui numa praça, que, né, é esse Parque das Irmãs Magníficas do título, que é um ponto de prostituição de mulheres trans e travestis. E aí o livro é uma coleção de histórias, de causos, de situações tristes, situações felizes, situações agridoces, situações de violência, situações de união. Tem várias coisas que vão acontecendo e vários personagens que eles vão surgindo, tendo uma importância e deixando o livro. É uma coisa muito fluida, é gostosa de ler, apesar de em alguns momentos ser bem difícil. As partes de violência, principalmente, de violência e humilhação, não é super gráfico, mas você fica assim com uma sensação de coisa pesada, de coisa ruim, mas ao mesmo tempo, quando tem as cenas felizes, as partes de união, assim, entre elas, das celebrações, das pequenas alegrias, é tudo tão bonito. E o livro todo, ele tem esse tom muito agridoce, porque é uma vida muito dura, não é fácil e cada dia pode ser pior que o outro, mas aí tem esses momentos que meio que faz as coisas valer a pena. Não exatamente fazer, não tem essa coisa moralista, né, de que a gente segue a vida porque tudo vale a pena, mas tem essa comemoração desses pequenos momentos, dessas relações da família que a gente faz pelo caminho e essa celebração de tudo isso, de rede de apoio e tal, que é muito bonito. A parte de realismo mágico também é bem interessante. E é um livro que eu gostei muito da escrita dela. Mas eu fiquei curiosa pra ler mais coisas dela. Eu sei que é uma autora
que chegou faz pouco tempo aqui no Brasil. Os livros dela são recentes também. A Camila, ela além de escritora, ela também é atriz, então ela tá envolvida em um monte de projeto, ela tem uns livros de não ficção também. E nos últimos anos saiu bastante coisa dela aqui no Brasil e eu fiquei bastante curiosa de ler mais trabalhos dela. Então é uma autora, uma nova autora para entrar nesse hall de favoritos. O Parque das Irmãs Magníficas é publicado aqui no Brasil pela Editora Tusquets. E teve uma época que tava no Kindle Unlimited. Não sei se ainda tá, mas fiquem de olho. E a capa desse livro eu acho linda também. O próximo livro que eu li é O Morcego, do John Nesbo. John Nesbo é aquele autor norueguês de thrillers, que acho que o mais famoso dele é o Boneco de Neve, que ganhou adaptação. Vários livros dele ganharam adaptações. Teve um lançamento mais recente também que eu vi sendo elogiado. As capas, elas seguem um padrão, assim, minimalista, que eu não acho lá muito bonito, mas pelo menos existe um padrão, assim. E esse livro eu peguei aleatoriamente, ele tava no Kindle Unlimited, eu queria ler um suspense, porque eu tava numa ressaca literária. A ressaca literária é essa, que meio que vem durando o ano inteiro. Acho que esse ano tem sido uma grande ressaca literária. E eu queria ler um suspense, porque isso sempre me ajuda a dar uma animada. E eu peguei esse livro às cegas, eu não sabia que era um livro antigo, entre muitas aspas, é um livro do final dos anos 90, mas lendo ele eu fui sacando que não era um livro atual. E aí eu fui ver e tava escrito na capa, que é o primeiro caso do detetive Harry Hole. E aí eu fui ver que esse Harry Hole é um personagem constante nas obras do autor, que os romances dele, né, os romances policiais dele são casos que esse detetive investiga. E aí tem todo um rolê, que esse detetive, ele é meio que um narrador não muito confiável, ele tem segredos no passado dele e tal, ele tem vários vícios. E eu não sabia de nada disso, eu só comecei a ler o livro porque eu vi, sei lá, tava de graça. E eu conheci o autor, né? Eu já tinha ouvido falar bem dele. E aí, esse livro, ele se passa na Austrália. Começa com uma menina norueguesa que morava na Austrália, ela morreu. Ok. Começo de livro policial geralmente é isso. Envolve a morte de uma mulher ou de uma criança, né? Enfim. E aí, a polícia norueguesa manda o Harry Hole pra Austrália pra ser, tipo, o cara norueguês que vai ajudar nas investigações da polícia local, porque eles precisam de saber o que aconteceu, precisa de um culpado e tal, etc. E aí ele vai, só que ele não é muito bem recepcionado, a polícia australiana meio que quer fazer as coisas do jeito dela, e aí coloca ele de parzinho com outro policial lá. E é até interessante, porque esse policial que vira par do Harry, ele é aborígene, ele tem essa herança indígena da Austrália, né? E ele comenta muito sobre isso. Existem vários comentários no livro sobre colonialismo e como, né, os povos originários foram maltratados pelos ingleses e tal. E aí eu achei legal, fala um pouco de cultura deles. Até o fato do livro se chamar O Morcego tem a ver, né, com essas histórias que o personagem ali conta. Não lembro o nome de ninguém, gente. Só lembro o nome do personagem do Harry. E aí, beleza, o livro também ele ensaia uma representatividade interessante com um personagem coadjuvante meio importante, assim, que não fica muito claro se ele é uma drag queen, se ele é uma pessoa não binária, mas, enfim, novamente, é um livro dos anos 90, né? Mas beleza, tava indo bem, eu tava gostando. Gostei muito do estilo de escrita, eu tava curiosa. Por mais que eu não tivesse super envolvida nessa história toda, eu tava curiosa pra saber o que ia acontecer. Só que aí, no meio do livro, ele tem um grande plot twist. Só que eu não gostei desse plot. Quer dizer, não é que eu não gostei desse plot twist. Esse plot twist eu fiquei um pouco chocada, ele foi um pouco gráfico demais. Foi uma morte de um personagem importante de um jeito pesado. E ele dá uma descrevida na cena do crime. E aí eu fiquei meio mal por causa disso. Só que as consequências disso, eu não gostei. Tipo, acontece isso, é um negócio super traumatizante. E aí o próximo capítulo é uma cena de sexo do Harry com o interesse amoroso dele no livro. E aí é um grande momento pro relacionamento dos dois, porque eles trocam muitos segredos, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, o cara acabou de morrer. E vocês estão aí. E, tipo, as únicas personagens femininas que aparecem no livro é a menina que morreu e esse interesse amoroso, que por acaso é uma das testemunhas. Não é uma testemunha, mas, tipo, é uma pessoa que trabalhava junto com a menina que morreu. Então, é uma testemunha, acho que esse é o termo mesmo. E o Harry se envolve com ela, antiético pra caramba. Depois eu fui ver que ele é uma pessoa completamente assim, não muito confiável, mas até então eu tava achando que ele era um policial do bem. Um mocinho padrão, né? Mas enfim. E aí depois disso eu já comecei a ficar um pouco desgostosa, comecei a ler um pouco mais devagar. E aí foi um conjunto de plot twists que assim, não posso reclamar da falta de emoção. O livro tem bastante emoção, tem bastante plot twist. A segunda parte dele, assim, é uma enxurrada de eventos.
Mas eu detestei. Eu detestei a conclusão, assim, as consequências das coisas, o que aconteceu com os personagens. Nossa, eu detestei. E no final fiquei esse saldo, esse gosto meio amargo na boca, porque ele é bem um produto do seu tempo, por assim dizer, com algumas questões que inicialmente eu achei que estava sendo um pouco progressista, mas aí eu percebi que eu comemorei um pouco rápido demais. Então eu tive bastante esse estranhamento com o livro. Eu não gostei tanto do final dele, mas gostei da escrita. E aí eu postei isso lá no meu Instagram, @filme.a.semana, e várias pessoas vieram falando comigo que sentem, né, que a escrita do autor muda com o tempo, dá uma amadurecida, tanto no jeito dele escrever quanto nos temas, e que os livros mais recentes, assim, da última década são muito bons, que eu deveria continuar lendo ele, e eu super concordei, porque eu acho que eu vou continuar lendo ele eventualmente. Eu só vou pular aí uns 10, 15 anos da história do Harry Hole. Vou pegar, sei lá, de 2015 pra frente. Mas vou ler mais quando precisar. Eu sei que tem vários livros do autor no Kindle Unlimited, então fica aí essa média recomendação, porque o morcego realmente eu achei meio chato. Mas pode ter algum aí que você acha legal. Tem só mais um livro que eu vou falar. O episódio de hoje é compacto, porque estamos perto do Natal. Eu já tô em clima de férias. Não quero ficar muito tempo editando, até porque eu tenho pouco tempo pra editar. Ai, socorro. Mas o último livro que eu quero falar aqui talvez seja o que eu mais gostei, o que mais teve impacto na minha vida. E é o mais curto, é uma das leituras mais curtas que eu fiz esse ano, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse é um dos livros que estava na minha meta de 35 livros antes dos 35 anos, então provavelmente eu vou falar mais vezes dele aqui. Eu quero assistir a adaptação, o filme tá no meu radar faz muito tempo, mas eu queria ler o livro antes. E agora que eu li o livro, eu finalmente estou livre pra ir atrás do filme. A Hora da Estrela é um dos últimos livros da Clarice Lispector. Ele tem coisa de 80 páginas e é uma loucura, porque assim, ele tem uma história, ao contrário de outras coisas da Clarice que eu já tentei ler, que era só uns fluxos de pensamento que eu confesso que não tive paciência de terminar. Talvez em algum outro momento, quando eu tiver mais madura e mais sábia, mas no momento eu ainda preciso de um fiozinho de história pra conseguir me conectar, né? E a Hora da Estrela a gente tem a história da Macabeia, que é contada por um narrador. Então a gente tem duas camadas de história, né? Que a gente começa a ler o livro e tem um narrador que ele fala: Olá, leitor, eu vou te contar a história da Macabeia. Eu vou escrever aqui pra você, tá? Fica aqui comigo que eu vou contar. Continua aqui comigo. Eu vou dar uma enroladinha antes, mas eu vou contar. Então a gente tem esse narrador que ele é muito presente na narrativa, ele faz pausas, ele tece comentários. E aí dentro disso tem a história da Macabeia, que é uma jovem nordestina que se mudou pro Rio de Janeiro ou é pra São Paulo? Eu acho que é pro Rio de Janeiro. Ela é datilógrafa, mas ela não é muito boa no trabalho dela, mas aí as pessoas têm pena, né? O chefe dela tem pena de mandar ela embora porque ela é uma pobre coitada, ela é uma órfã, ela não tem ninguém, ela não tem boca pra nada. E aí ela fica lá e ela não é boa em nada, ela não tem nenhum sonho, ela não tem nenhuma ambição, ela não tem nenhuma paixão, nada que ela queira fazer, nada que ela tenha que fazer. E aí ela vai tocando a vida dela desse jeito, até que acontecem algumas coisas pra história andar. Mas é a história dessa mulher. E esse é um livro muito curioso, porque se você lê ele rápido, assim, eu li em 2 dias, né? Eu li num fim de semana. Mas se você se ater só à superfície, você vai ficar, é isso? Vai ser essa a sua reação quando você terminar de ler. Fala, nossa, mas por que esse livro é tão famoso, tão bem quisto? Né, que as pessoas gostaram disso. É uma história super simples de uma protagonista que não fede nem cheira, entre muitas aspas. Ela é uma pessoa completamente invisível, por assim dizer. Uma pessoa que ao mesmo tempo que você consegue ver 50 numa multidão, é difícil de criar essa conexão dela. Mas ao mesmo tempo tem um tom de encantamento na visão da Macabé, em como ela vê as coisas. Não sei se nessa falta de ambição ou talvez nessa falta de referência que ela tem no mundo. Algumas coisas que ela vê e que ela reage tem um deslumbramento quase que infantil e isso é meio hipnotizante. Só que aí temos várias e várias camadas de interpretação e várias metáforas que temos aqui na história da mulher comum, na história do cidadão comum, as críticas que são feitas, o sarcasmo. Também é um daqueles livros que ele é muito compacto em seu tamanho, mas que ele consegue falar
muita coisa com pouquíssimo texto e vale a pena ler com atenção. E eu tenho certeza que é um livro que, quando eu reler ele, que não acho que vai demorar muito, vai ser muito valioso. Eu vou tirar outras lições. Lições não, né? Eu vou ter uma outra interpretação, ou prestar atenção em coisas que eu não prestei antes, ou pensar em coisas que eu não pensei antes. Também é um livro legal de discutir, de ver quais são as opiniões das pessoas, as interpretações das pessoas. Eu gostei muito. Foi uma experiência, assim, que ela não ficou comigo só enquanto eu lia. Foi um livro que ficou comigo por muito tempo, tá comigo até agora. Eu penso nele. Eu li ele em setembro, eu acho. Eu penso nele até hoje. E que é um livro que ele continua aí, não digo na boca do povo, mas ele continua sendo lido e sendo comentado anos e anos depois. E ainda até hoje, pessoas diferentes têm interpretações diferentes de coisas diferentes. E eu acho isso maravilhoso. Na verdade, agora que passou um tempo, eu tô percebendo que eu talvez não lembre tão claramente de algumas coisas do livro, mas pensando nele e no quanto que eu fiquei meio obcecadinha nas semanas seguintes que eu li ele, eu já tô com vontade de relê-lo. Não faz nem 6 meses que eu li, eu já quero reler ele novamente. Então, muito interessante, um livro que tem esse efeito na gente, né? Aqui no Brasil, os livros da Clarice Lispector são publicados pela editora Rocco. De vez em quando tem uma outra coisa dela no Kindle Unlimited. Foi assim que eu comecei a tentar ler. Eu tentei ler Água Viva uma época, não consegui. Perdão aí, fandom de Clarice Lispector. Uma hora vem aí, mas eu finalmente entendi o hype e entrei pro bonde dos fãs da autora. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Um pouco mais curto que o normal. Mas é que não tá tendo muitas leituras. Mas é que eu queria fazer as minhas leituras antes do ano acabar, né? Encerrar esse tópico aqui. O que eu tô lendo, né? Só pra dar essa palhinha pra vocês. Tô terminando Frankenstein. Qualquer momento vem aí. E eu comecei a ler esses tempos atrás também O Feiticeiro de Terramar. Esses tempos. Comecei a ler anteontem, porque eu queria uma fantasia. E eu acho que eu já li já metade dele, porque ele é bem curtinho. E eu tava procurando uma fantasia pra ficar obcecada. Eu não fiquei obcecada, porque é um livro antigo. E eu tô com esse problema. Eu só tô lendo um livro antigo que é muito bom, mas que eu não fico obcecada do jeito que eu queria devorar. Mas enfim, eu tô lendo Feiticeiro de Terramar, que é muito bom. Muito bom. Também é nesse mesma vibe de falar muito com poucas palavras. E é um livro muito importante pra fantasia. Talvez eu faça um episódio só sobre Feiticeiro de Terramar e as influências dele na fantasia moderna, porque tem, não sei se vocês já leram O Nome do Vento, mas nossa, eu tô meio chocado com como é parecido. Eu já tinha ouvido falar, mas lendo, o sistema de magia é o mesmo praticamente. Não, assim, também não é assim, mas é muito parecido. Enfim, isso me lembra que eu fiquei com saudade esses tempos de reler O Nome do Vento, que eu fiz mudança, né? E aí eu peguei meus livros e eu achei as minhas versões do Nome do Vento e do Temor do Sábio. E eu fiquei morrendo de vontade de reler, mas eu só vou fazer isso quando sair o terceiro. Porque aí eu relembro, né? Porque eu li esses livros faz 10, 12, faz muito tempo. E aí eu queria reler pra lembrar. Mas aí eu vou fazer isso só quando sair o terceiro livro, que tá nas mãos de Deus. O Patrick Rothfuss pode dar as mãos com George R. R. Martin e os dois sair correndo, porque eles apostam quem demora mais pra escrever. Eu acho que eles chegaram num ponto que eles criaram tanta coisa que eu acho que eles não sabem como terminar, e por isso que eles estão enrolando pra publicar os livros. Mas enfim. Semana que vem eu acho que ainda tem episódio. Fiquem espertos. Eu planejo soltar um episódio. Só se acontecer alguma coisa, aí eu vou comunicar nas redes que não vai ter episódio, e esse acaba sendo o último antes do recesso. Então fiquem de olho nas minhas redes, @filme.da.semana no Instagram, Filme da Semana tudo junto no TikTok e Lalariland no Blue Sky. Se eu falar, eu vou falar no Instagram, né? Mas talvez no Blue Sky reclamando das coisas, né? Mas no TikTok eu não vou dar notícia, não. Eu só vou postar vídeo. Mas pode me seguir em todos esses lugares. Ficarei muito feliz. Se você quer falar comigo e não tem rede social, meu e-mail para contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira me mandar uma lembrancinha de final de ano, um agradinho. Ficarei muito feliz. E se a gente não se vê semana que vem, um bom fim de ano pra vocês, Feliz Natal, um ótimo ano novo. Se eu for ver vocês, a gente se vê semana que vem. Eu quero ver se eu faço um especial de Natal, mas eu não tenho muita certeza como ele vai ficar, então eu tô dando aqui informações quentíssimas pra vocês, direto de dentro da minha cabeça. Mas é isso, gente. Fiquem bem, até semana que vem ou até ano que vem. Tchau, tchau.